Muito bem, dona Bianca. Mais uma vez você esqueceu de fechar o caixa da empresa. Como é que pode uma coisa dessa? Mas, doutor Ricardo, coisa nenhuma. Terceira vez que você faz isso. Sua incompetente, sua sem noção. Faça suas coisas direito, viu? Sua preguiçosa. Meu Deus, quanta humilhação. Será que eu devo denunciar meu chefe ou ficar calada? Então, em caso de humilhação no trabalho, como você acha que a maioria das pessoas agiriam? Denunciaria a empresa por assédio moral ou aceitaria a humilhação para não perder o emprego? De acordo com a nossa enquete no cidadeverde.com/valor profissional, 69,05% agiria dessa forma. Vejam. Muito bem, dona Bianca. Mais uma vez você esqueceu de fechar o caixa da empresa. Como é que pode uma coisa dessa? Mas, doutor Ricardo, coisa nenhuma. Terceira vez que você faz isso. Sua incompetente, sua sem noção. Faça suas coisas direito, viu? Sua preguiçosa. Meu Deus, quanta humilhação. Será que eu devo denunciar meu chefe ou ficar calada? Ah, já sei. Vou denunciar meu chefe. Bom dia, meu nome é Bianca. Gostaria de denunciar meu chefe. Viram? A maioria faria o que é certo. Denunciar a empresa, pois assédio moral é crime e os profissionais precisam conhecer os seus direitos e garantir que eles sejam respeitados. Quando assumimos uma função numa empresa, estamos ali como colaboradores e o que pode ser avaliado ou criticado é o nosso desempenho. Usar termos pejorativos, colocar o trabalhador em situação constrangedora, humilhar, isso não condiz com as relações de trabalhos modernas. O tempo em que o patrão podia tudo já passou. E para falar mais sobre esse tema, convidamos o advogado trabalhista Marco Aurélio Dantas. Dr. Marco Aurélio está aqui conosco e vai responder algumas perguntas. Primeiro, o que pode ser definido como assédio moral, Dr. Marco Aurélio? Bom dia. Assédio moral é exatamente isso que se falou. É humilhar, destratar o empregado na relação de trabalho dele. Essas situações constrangedoras, por quem a empresa coloca o trabalhador fazendo ele sofrer humilhações, ficar indisponível, ficar sem vontade até de trabalhar, isso faz com que fique caracterizado esse assédio moral. Na nossa enquete, 30% optou pela segunda opção, né? Não denunciaria, eles assolariam essa decisão, não comunicaria a empresa com medo de perder o emprego. Isso é comum nas relações de trabalho? Isso é muito comum. Isso é muito comum, alguns trabalhadores sofrer o assédio moral e ficar sentindo aquela dor, aquele sofrimento no seu dia a dia no trabalho. E é uma situação que ele tem sim que buscar as autoridades e a quem ele denunciar. Nós temos uma situação que o assédio moral não vem do patrão, e sim vem dos próprios colegas. Então, a quem denunciar uma situação dessa? Denuncia-se ao patrão. É muito comum, né, doutor Marcos? Desculpe interromper, mas é muito comum, às vezes, a gente só atribui ao assédio moral a relação do superior, né? De achar que é sempre o patrão que comete o assédio moral. Mas numa relação de trabalho, um ambiente corporativo de trabalho, a gente percebe que também existem outras possibilidades, como o senhor está acabando de explicar, não é verdade? Pois é, a doutrina começou a demonstrar para quem trabalha com o direito exatamente isso, que esse assédio moral pode ser numa relação horizontal. Os seus colegas de trabalho colocando o trabalhador numa situação humilhante. Em que sentido? Às vezes até para tentar desestimular ele no seu trabalho. E ele via pedir demissão, via pedir contas da empresa, porque alguns trabalhadores entendem, os seus colegas entendem, olha, se nós formos uma equipe menor, as vendas e as comissões serão maiores para se a equipe for menor. Então, eles acabam assediando um dos colegas para que ele venha pedir demissão para que a
a divisão do das bolo comissões... seja melhor. Exatamente, isso acontece sim. Uma outra coisa também que eu percebo, alguns colegas empresários, também gestores de uma forma geral, também ficam às vezes preocupados, porque hoje em dia no ambiente de trabalho também acontece de qualquer coisa as pessoas acharem que isso é assédio moral. Então, o patrão, o chefe, o gestor, em alguns momentos ele pode chamar o colaborador, o componente da equipe dele e reclamar do trabalho às vezes que não está condizente, que o desenvolvimento dele precisava ser melhorado. E às vezes as pessoas também levam isso e acham e confundem, achando que isso pode ser assédio moral. O que é que realmente nessas relações de trabalho, qual é a medida que a gente pode dar para isso? Eu sempre digo que é o excesso que vai dizer se é assédio ou não. A situação do empregador chamar atenção ao seu empregado de uma forma moderada, de uma forma que esteja tentando contribuir, aquilo jamais vai ser considerado assédio. Agora, se isso é feito constantemente, na frente de todos os empregados, colocando ele em situação vexatória, isso pode ser caracterizado um assédio moral. E para os empresários, tem sim que verificar se não está tendo o assédio dos colegas para com aquele trabalhador, porque ele tem o dever de fiscalizar tudo o que acontece dentro de sua empresa. Então, se os colegas estão colocando aquele trabalhador em situação humilhante, quem vai responder isso é a empresa. Então, o gestor imediato dele que vai ter que ter esse conhecimento, né? Ele precisa de saber o que está acontecendo dentro da sua empresa. Se dentro dos galpões das fábricas estiver acontecendo isso, ele, patrão, é que tem que ter o pulso para que evite que haja essa situação. Quem sofre o assédio moral, como é que ele deve proceder? O que ele deve fazer? É muito difícil para o trabalhador chegar para o seu patrão e dizer, olha, estou sendo assediado moralmente. Nessas situações, o que é que eu venho orientando para os empregados fazer? Busque o seu sindicato. Se você não tem um sindicato forte ou que às vezes a categoria também não está ainda com o sindicato feito, busque o Ministério Público do Trabalho. Lá sim ele vai ser bem assessorado, ele vai ter uma equipe, porque os procuradores do trabalho já têm assim, uma equipe formada para verificar conhecimento. Ele vai chamar a empresa lá para conversar, abre-se um inquérito civil para apurar essa denúncia. Ele vai chamar a empresa lá dentro do Ministério do Trabalho para que seja ouvido a outra parte. E se ficar caracterizado esse assédio moral, sim, o procurador do trabalho ele pode ou pedir para a empresa, através de um termo de ajuste de conduta, evitar qualquer ato que esteja provocando esse assédio, ou até mesmo ajuizar uma ação civil pública buscando a reparação dessa situação, se isso for um dano coletivo. Você pode citar alguns exemplos de assédio moral que a gente possa, que as pessoas imaginam às vezes que mas que não, que na verdade não tem a consciência disso? Pois é, tem muito exemplo para a gente citar. O que não é? Certo. O patrão cobrar o trabalho do seu empregado. O empregado constantemente chega atrasado e o patrão constantemente vem reclamar aquilo do horário que ele chegou. Eu já tive situação de algum trabalhador chegar me procurando e dizer, olha, eu estou sendo assediado moralmente no meu trabalho, porque meu patrão todo dia cobra que eu chegue no horário de trabalho. E eu questionei, você chega no horário? Ele, não. Então isso não é um assédio moral. Tá? O patrão também tem o direito potestativo de gerir a sua empresa. Então ele vai cobrar... metas, cobrar produtividade, resultados, essa pressão que a gente vive normalmente no ambiente de trabalho. Isso chega a ser um assédio moral? Vai depender da situação. Olha só, final do expediente o patrão chega e te dá 1000 coisas para você fazer. Isso pode ser considerado um assédio. Claro que isso tem que ser reiterado, isso não pode ser uma única vez, tá? O assédio, ele tenta te colocar numa situação tal que tu vai ou pedir a rescisão de trabalho, vai te colocar numa situação que você não vai conseguir mais produzir, e é isso que vai caracterizar o assédio.
Cobrança excessiva de metas, de resultados, isso sim pode ser considerado um assédio também. Mas cada caso é um caso e tem que ser muito bem estudado. Até porque, para caracterizar isso, nós vamos ter que levar isso para o judiciário. E o juiz também vai pesar essas provas, vai tentar entender a situação do dia a dia daquela empresa e ver se aquela situação que colocou o empregado em uma humilhação, se aquilo vai ser caracterizado ou não com um assédio moral. A legislação, o que ela dá de direito para quem é assediado moralmente no trabalho? Bom, o assédio moral a gente pega com base na Constituição Federal, a dignidade do trabalhador e algumas legislações específicas na situação. Mas quando você pede aquela indenização pelo o assédio moral, aquilo você coloca a situação para o juiz que vai arbitrar um valor. Eu não tenho nenhuma legislação que diz, se você fizer isso, isso e isso, você vai ter que indenizar seu empregado no valor X. Esse valor da indenização vai para o judiciário e o juiz vai arbitrar esse valor e dizer o quanto é aquele valor para indenizar aquela situação. Nós podemos chegar a uma situação milionárias, dependendo da situação, como nós temos algumas indenizações que, se você olhar, o valor é pequeno, mas se você olhar para a capacidade da empresa, econômica da empresa, vai ser um valor alto para aquela empresa. Você pode dizer, olha, para o trabalhador foi um valor pequeno, mas se você olhar para a situação econômica da empresa, você vai dizer, olha, esse valor que foi arbitrado é um valor suficiente para que evite que aquele patrão continue fazendo aquelas situações, colocar o trabalhador numa situação humilhante. Muito obrigada, doutor Marco Aurélio, mais uma vez aqui conosco, esclarecendo, tirando as dúvidas, né? Porque eu acredito que isso é um tema bastante interessante para quem é trabalhador, para quem é gestor, para quem está trabalhando de alguma forma envolvido com o ambiente corporativo, de trabalho. Sempre tem essas dúvidas, é um tema bem atual. E eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no nosso quadro, tá certo? Ah, eu que agradeço. E posso ser indelicado? Imagina, pode ficar à vontade. Eu queria mandar um beijo para minha filha que fez aniversário. E aí o pai adora ela e queria mandar um beijo. Muito bem, muito obrigada então, doutor Marco Aurélio.